Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do final da nossa novena em preparação à festa de Cristo Rei e em preparação ao cinquentenário da nossa paróquia. E meus irmãos, as liturgias que nos acompanharam nesse novenário são sempre liturgias que nos levam a renovar a nossa fé nas promessas que Deus tem, nas promessas reservadas dele para nós, pelas quais nós precisamos nos empenhar para não perdê-la, e que vale a pena por ela morrer, por esta promessa de Deus, por essas graças de Deus, tudo perder. Deus tem um tesouro para nós, um tesouro de felicidade, um tesouro de felicidade infinita, de felicidade divina. Nós nos uniremos a Deus e nele nós experimentaremos toda a felicidade, infinitamente mais do que podemos conceber, do que podemos imaginar. Paz, alegria, regozijo infinitos. Isso e muito mais que as palavras não podem expressar. E por que eu estou dizendo isso, meus santos? Porque é uma realidade fundamental, isto é, que precisa estar sempre acesa no meu coração. Eu estou caminhando para a posse de Deus, né? Eu serei de Deus e Ele será meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. De modo que por causa disso, os cristãos, mesmo em meio às labutas da sua vida, eles devem sempre estar com o coração cheio de alegria, não porque a nossa vida aqui neste mundo esteja sempre rodeada de alegria. Não, nós passamos por dificuldades financeiras, dificuldades familiares, dificuldades de saúde, dificuldade com os amigos. Nós passamos por dificuldades, mas nós sabemos que quando tudo isso passar, existe um reino de felicidade perfeita, de felicidade eterna, esperando por nós. Imagine, meus santos, com a graça de Deus, se formos generosos para com Deus, se perseverarmos no caminho do Senhor, quando todos nós, na casa do Pai, estivermos reunidos, na felicidade perfeita, na felicidade que não enjoa, na felicidade que não tem fim. Misericórdia, nós não podemos sequer imaginar. Tudo isso está vivo, e se isso não estiver vivo no seu coração, você precisa a cada dia dizer: meu Deus, abri os meus olhos e então contemplarei as maravilhas que me esperam, que estão reservadas para mim, porque senão nós iremos nos entristecer com as dificuldades, nós iremos nos entristecer com as limitações e as imperfeições desta vida, porque esta vida aqui não nos satisfaz plenamente. Por quê? Porque o nosso coração é grande demais, o nosso coração foi feito para acolher Deus, de modo que não existe nada neste mundo que pode nos satisfazer verdadeiramente, de modo que mesmo que não haja grandes tragédias, o nosso coração é sempre insatisfeito, porque ele foi feito para ser de Deus. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Por que eu estou introduzindo a liturgia de hoje com essas palavras, meus santos? Porque nós só iremos compreender um mártir, uma pessoa que morreu por Deus, tendo essa lógica, isto é, ele não perdeu, ele de verdade ganhou. Quando nós refletimos durante a semana a respeito da vida dos Macabeus, e eu dizia
que era a coisa mais linda do mundo, uma das leituras mais lindas da Sagrada Escritura, aquela da mãe com os 7 filhos que morriam, que foram trucidados, mas que permaneceram fiéis no amor a Deus, é belíssimo, não pela morte em si, mas porque eles estavam alcançando a verdadeira vida. Eles estavam entrando na posse da felicidade sem fim. Deus estava tomando posse totalmente deles. Deus estava sendo tudo naqueles servos que por Ele morriam. E esta é a felicidade perfeita, que toda felicidade neste mundo, por mais perfeita que seja, é apenas mera figura. Toda felicidade, a felicidade da sabedoria neste mundo, uma pessoa sábia, a felicidade da juventude sem cansaço e sem doença, a felicidade da abundância, a felicidade do descanso, a felicidade da amizade, a felicidade do amor, a felicidade, não sei nem mais que outra felicidade eu possa encontrar para aqui exemplificar, mas todas essas felicidades são meras figuras, tênues figuras, ralas, liquefeitas, minguadas figuras da felicidade perfeita e sem fim que Deus tem reservado para nós. Pois bem, então esta virgem Cecília queria se entregar totalmente a Deus para esta felicidade não perder. Ela percebia no coração dela que Deus a chamava a uma virgindade, a consagrar a sua virgindade. Cada um aqui deve buscar essa felicidade em Deus, essa fidelidade em Deus, esse crescimento no amor a Deus, essa generosidade em dar a Deus tudo o que Ele nos pede, cada um no seu estado de vida. Aquele que está no matrimônio, aquele que está na vida religiosa, o que está na vida sacerdotal, e aquele que se sente a vida leiga consagrada, na vida leiga consagrada. Pois bem, Cecília sentia um chamado a consagrar a sua virgindade totalmente a Deus, e sem estar em ordem religiosa nenhuma. Ela queria se consagrar totalmente a Deus, ser toda de Deus neste mundo. Ela era cristã, é claro, né? De família de posses, família romana de posses. Só que nós estamos aqui no final do século III. Então, muita perseguição ainda ao cristianismo, e os pais dela resolveram dá-la em casamento a Valeriano, um pagão. E como era costume na época, ela aceitou, ela obedeceu os seus pais, eles se casaram, e na noite de núpcias ela disse ao seu marido que ela tinha consagrado a sua virgindade a Deus, que ela já era dele, que ela não poderia se entregar a homem algum, e que ela possuía um anjo, o seu anjo da guarda, que guardava a sua virgindade, e que ele não se aproximasse, para que ele, o seu anjo da guarda, não lhe fizesse mal. E interessante, meus santos, aquele homem pagão foi tocado por aquela palavra e acreditou nas palavras. Vocês podem, é claro, meus santos, que aqui, sem sombra de dúvidas, nós estamos falando de uma intervenção da graça, né? Deus tocou porque Deus tinha um plano também para aquele pagão. Deus tocou no coração daquele homem de Valeriano para aquecer, para aceitar aquilo que Cecília tinha dito. E ele acreditou e se deixou batizar. Só que pediu a Deus a graça
de também alcançar o seu irmão para Deus, Tibúrcio. E Deus lhe concedeu esta graça. Tibúrcio, Valeriano e Cecília, cristãos. Imagine aqui, meus santos, estamos falando no mundo, num período histórico que ser cristão, socialmente falando, era a pior coisa do mundo. Você não poderia ser descoberto, você poderia ser entregue à morte, como nos maiores casos. No mínimo, você perderia todos os seus bens. Mas o que são os bens em comparação ao bem eterno, que é Deus e a felicidade reservada a nós? O que é esta vida comparada à vida eterna? Essa vida é um sopro que passa. O que são? Quando se vive tudo isso, tá? O que são 60, 70, 80, 100 anos em comparação à eternidade? Não é nada, meus santos. Imagine aqui um lugar. Eu sempre digo, né, que eu gosto de conhecer lugares novos, mas eu não suporto viajar. Eu não gosto da viagem. Mas imagine que eu ganhe hotel, um lugar, que eu não vou dizer para vocês, se vocês ficarem na curiosidade, tem um lugar que eu gostaria muito de conhecer. Então imagine que eu ganhe hotel não, porque eu quero uma casa. Então, uma casa naquele lugar que eu queria, passar uma temporada com tudo de grátis, tudo de graça, só que eu vou viajar de econômica, apertadinho na sardinha. Eu não durmo em voo, vai ser um voo de 20 horas, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Que martírio! Mas gente, o que são 20 horas de um voo cansativo em comparação com a minha permanência naquele lugar, naquela casa, naquela temporada, tudo de graça? Vai ser maravilhoso. Eu suporto 20 horas de voo. Eu aguento 20 horas de voo. O que são 20 horas de voo em relação a estar naquele lugar com tudo de graça, e tudo que eu quiser lá me será dado, mas eu vou ter que aguentar as 20 horas de viagem econômica. Eu iria, é claro que eu iria, porque o que são 20 horas em relação àquele presente que me será dado? Percebe? É porque nós não temos fé, aí nós nos esquecemos que não tem comparação. Os 60, 70, 80, 100 anos, 100 anos, quem é que aqui vai chegar a 100 anos? Os 100 anos de vida aqui, em comparação à felicidade eterna e sem fim. Então nós não podemos esquecer, e se estivermos nos esquecendo, precisamos dizer: meu Deus, reaviva esta fé no meu coração, porque é a fé que deu sentido a toda a vida de santidade dos cristãos, sejam eles mártires, sejam eles santos, santos religiosos ou santos leigos, sejam eles crianças, sejam eles adultos ou velhos. Não foi isso o que o nosso santo José Luís Sanches del Rio, o que gritava: viva Cristo Rei? Não foi isso que ele disse quando, em meio às torturas, e a mãe dizendo a ele: meu filho, por favor, não morra, e ele só precisaria dizer: morra Cristo Rei. Se ele dissesse isso, a tortura pararia e ele não morreria. E ele disse à mãe: minha mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu. O que são essas torturas comparadas à felicidade eterna, perfeita, sem fim, que não enjoa? Eu sempre digo isso, que não enjoa, porque aqui neste mundo a nossa experiência é essa, né? Até as coisas boas chega um momento que enjoam. Pois bem, no céu nós não enjoaremos jamais.
Então isso precisa estar vivo. Pois bem, Tibúrcio, Valeriano e a sua esposa Cecília resolveram então viver a sua fé em plenitude e foram descobertos e entregues à morte. Tibúrcio e Valeriano foram decapitados, felizes, 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 feliz aquele que tiver a graça de, permanecendo na fé, morrer por Cristo. Não existe felicidade maior neste mundo, morrer por Cristo. Mas como muitos, a maioria aqui, morrer neste sentido não alcançará, nós morreremos o quê? Morreremos para nós mesmos, morreremos para as nossas vontades, teremos o martírio branco, a renúncia cotidiana de nós mesmos por amor a Deus, e alcançaremos a mesma glória, a glória do céu, a glória da felicidade sem fim e perfeita. Chegou a vez então de Cecília, deixaram-na, tentando persuadi-la, quem sabe ela não se deixaria convencer e voltaria atrás, e lhe prometeram muitas coisas se ela renunciasse à fé cristã. Mas o que poderiam oferecer de mais valioso do que Deus, do que o céu, do que a felicidade sem fim? Não tem ouro, não tem prata, não tem felicidade neste mundo. E é claro que ela não voltou atrás. Então quiseram lhe dar uma morte mais dolorosa, porque mais lenta, mais angustiante. Lhe prenderam num quarto, como se fosse uma sauna quentíssima, e enchiam de vapor tóxico, para que ela morresse sufocada, mas tivesse uma morte mais lenta. E diz a tradição que ela cantava, enquanto era sufocada por aqueles gases venenosos e quentes, ela cantava louvores a Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a, neste mundo, neste vale de lágrimas, cantar louvores a Deus. Em meio às dificuldades, bendizei o Senhor para sempre. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Eu te louvo, Senhor, com lágrimas nos olhos. Eu te louvo, Senhor, em meio às dificuldades financeiras. Eu te louvo, Senhor, com a dificuldade no casamento. Eu te louvo, Senhor, com essa doença. Eu te louvo. Eu não te louvo no sentimento, Senhor, porque os meus sentimentos se revoltam. Eu te louvo na fé. Eu te louvo, Senhor, no profundo da minha alma, de louvar a Deus. Eu te louvo, Senhor, em meio a essas dificuldades que me atormentam, mas eu te ofereço o meu louvor em meio aos sufocamentos, né, como no caso aqui de Cecília, ou aos 3 jovens na fornalha que cantavam louvores a Deus. Pois bem, ela não morreu, meus santos. E como viram que ela não tinha morrido, resolveram então também cortar-lhe o pescoço. Levaram-na para fora e deram-lhe 3 golpes no pescoço. E diz a tradição que ela não morreu. E segundo a lei, ela não poderia receber mais do que 3 golpes. E tiveram que deixá-la sangrando. E milagrosamente, ela ainda durou 3 dias sofrendo, mas testemunhando a fé, o sentido de ser fiel a Deus, de derramar o próprio sangue por nosso Senhor, e por 3 dias sangrando, cantando os louvores a Deus. O que isso, meus santos, nos ensina nesta sexta-feira, às portas do final da nossa novena, que nós somos chamados também a cantar o nosso louvor. Não necessariamente com a sua voz, que talvez você nem saiba bem cantar, mas cantar um louvor a Deus com a sua vida, cantar um louvor a Deus com a sua fé, cantar um louvor a Deus com a sua paciência, de sofrer com paciência, de suportar com paciência as dificuldades da vida, por amor a Deus.
cantar o seu louvor a Deus por suportar aquela dificuldade. Eu não sei qual é a dificuldade da sua vida, da sua casa, da sua família, mas de você não se azedar, de você não perder a fé, de você recobrar o seu ânimo e dizer: a minha vida será um canto de louvor a Deus, com aquilo que eu suporto por amor a Ele, e as coisas boas que por amor a Ele eu irei fazer. E não tenhamos dúvidas, meus santos, que este louvor será acolhido por Deus com alegria e misericórdia. Que juntamente com Santa Cecília e com todos os santos e mártires que cantaram seus louvores, que nós também cantemos o nosso louvor com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.